A agricultura familiar engloba o conjunto de atividades da agropecuária. São atividades como o extrativismo, a produção de animais, hortaliças e grãos. E quem pratica essas atividades como parte de sua renda é o agricultor familiar, que geralmente utiliza a mão de obra de sua família em uma pequena propriedade. E eles não são poucos. A agricultura familiar é a base econômica de quase todos os municípios com menos de 20 mil habitantes, representando mais da metade das cidades brasileiras. Pesquisas da FAO diz que em torno de 70% do que é consumido pelo brasileiro vem da agricultura familiar. Então, é fundamental para a manutenção do valor da cesta básica a produção de alimentos. Eles são responsáveis por 87% da produção de mandioca, 70% do feijão e quase 60% do rebanho suíno do país, além de muitos outros alimentos que consumimos todo dia no Brasil. E a gente consegue ver que ela é importante porque hoje existem programas com o objetivo de proteger e incentivar a prática. O PRONAF é o Programa Nacional de Agricultura Familiar, criado no governo do Fernando Henrique Cardoso, com 3 bilhões de reais, e hoje ele deve ter um orçamento aí de em torno de 30 bilhões. Então esse Pronaf ele tem um recurso que é disponibilizado pelo governo federal e operado pela Caixa Econômica ou pelo Banco do Brasil, que através de projeto de desenvolvimento rural, ele permite ao produtor retirar, né, adquirir esse financiamento no banco, e ele tem, em alguns casos, uma carência para iniciar o pagamento, em alguns casos ele tem subsídio, né, então, que não funciona bem como um subsídio, mas um desconto do valor desse programa. Dentro do Pronaf tinha a possibilidade de você adquirir equipamentos agrícolas, tinha como adquirir insumos agrícolas e tinha como você custear a produção, né, que chamava Pronaf Custeio. A lei da agricultura familiar, ela foi aprovada e ela reconhece uma categoria econômica, né, diversa que existe na sociedade brasileira, que são os agricultores familiares, que dentre alguns segmentos nós podemos citar os assentados da reforma agrária, os acampados que lutam pela terra, as comunidades indígenas, comunidades quilombolas, os ribeirinhos, quebradeiras de coco e por aí vai. Então, o país consolidando uma legislação e reconhecendo a agricultura familiar e criando uma série de possibilidades, contribuiu para o reconhecimento desse segmento, para a formulação de políticas públicas, para a formulação de políticas públicas de financiamento para essa agricultura familiar, e possibilitou também a fixação do homem no campo. Mas até pouco tempo atrás não era assim. Durante a ditadura militar, foi criado um programa nacional que visava povoar a Amazônia. Foram criadas condições especiais de empréstimos e isenção de impostos para quem quisesse investir e produzir na área. Mas os principais beneficiados foram os grandes produtores e empresas, e os pequenos agricultores ainda foram expulsos da região. Na mesma época, o governo perseguia e matava os camponeses organizados, pois a luta pelos direitos do trabalhador rural era vista como subversiva e comunista. O agronegócio é voltado para a exportação e é importante para a economia brasileira, mas não resolve alguns problemas internos do país. Com a produção vendida no exterior, eles não contribuem com a alimentação brasileira. E o uso de máquinas em todo o processo faz com que poucas pessoas realmente sejam empregadas por ele, concentrando o dinheiro gerado na mão do grande produtor. Crédito, a relação com o banco, com as indústrias de veneno, indústria de adubos, irrigação, máquinas e sementes. Tá? Então, é gritante como as políticas são voltadas para o agronegócio, além das pesquisas agropecuárias. Hoje, conhecendo bem e respeitando o papel que a Embrapa tem no Brasil, ela tem muito mais pesquisas voltadas ao agronegócio exportador do que a agricultura familiar, que também merece tecnologias apropriadas. Porque muitas vezes eu não preciso de um grande equipamento caríssimo para poder fazer a minha produção. Não, mas eu preciso fazer com que, pelo menos deveria ter pesquisas voltadas a resolver problemas
que estão afligindo os agricultores familiares, em vários aspectos. Hoje, 3/4 das terras agropecuárias pertencem a grandes produtores, mesmo que 85% do número de estabelecimentos agropecuários sejam de agricultura familiar. Isso significa que toda essa gente e todos os alimentos que produzem ocupam apenas 1/4 das terras brasileiras. A MST é uma organização social. Só queria falar uma coisa para a gente desmistificar alguma coisa em relação ao MST. O MST não é um movimento que surgiu da vontade de um figurão ou do feito de um mago. O movimento Sem Terra, ele surgiu de uma necessidade real da população brasileira. E essa necessidade real do povo trabalhador do Brasil, ela não foi resolvida, ela continua. Em geral, são trabalhadores, hoje já não mais aquele trabalhador que tinha um vínculo direto com a agricultura, que for expulso da agricultura como foi no passado, mas hoje são filhos de agricultores, filhas de agricultores, trabalhadores rurais que moram na cidade, mas desenvolvem seu trabalho na área rural. Num determinado momento, e por várias razões, às vezes desemprego, às vezes a vida difícil na cidade, a falta de moradia, as pessoas acabam procurando a organização na esperança de uma vida melhor, na esperança de conseguir um lote de terra para reunir sua família e para ter uma vida mais digna. Assentamento da reforma agrária ajuda a democratizar o acesso à terra. É uma ação capitalista onde se cria uma série de propriedades privadas, individuais. A partir do momento que você democratiza o acesso à terra, você partilha essa propriedade, você possibilita que mais pessoas produzam, mais alimentos sejam consumidos, mais alimentos chegarão à mesa dos brasileiros, né, que moram ali em torno desses assentamentos. Porque o assentamento, ele gera muitos empregos, né? E é uma forma de gerar emprego que é muito barato, né? Então, assim, um lote de assentamento, geralmente ele gera entre 4 e 5, até mais emprego, né? Porque a pessoa está ali com a sua família e toda a família se envolve na produção. A outra coisa é que ele ajuda no desenvolvimento regional, ajuda no desenvolvimento dos municípios. E essas famílias que passam a produzir, passam a melhorar a sua qualidade de vida, ele passa a consumir também no município. E a gente percebe, o município onde tem um assentamento, ele sempre aumenta a quantidade de lojas, né? A própria prefeitura começa a ter recurso para melhorar as ruas, para deixar a cidade mais bonita, para melhorar a praça. Vamos ver, qualquer coisa, se pegar o vento, eu ajusto alguma coisa depois. Como que foi a sua experiência no acampamento? Foi inédita. Quando a gente acampou já certo de que ia sair a terra, porque a gente já morava do lado e o governo já tinha liberado as terras para sair, e era uma entidade chamada Feraesp. Aí a gente acampou e 1 ano e 8 meses depois a gente foi cortada as terras. Era mil e poucos barracos de acampado. Aí sobrou só 226. Foi uma coisa muito uma coisa muito boa, diferente de tudo, porque a gente morava na cidade em um lugar muito apertado. Então a gente sentia assim, aquele pedacinho de bem pequeno na frente pra gente, tinha um portão com direito de saída pra rua, um muro do lado e outro do outro, e a gente trabalhava, chegava em casa, sentia ali daquela maneira, sem muito diálogo com o vizinho, porque na cidade a gente não tem essas coisas, né? Aí de repente você vem pro sítio, aí você vê um céu enorme só pra você, cheio de estrela. Você vê um vento que nem esse que tá soprando agora, né? Você vai ver uma razão para você levantar de manhã, outra para você dormir à tarde, né? Mas o governo tem tomado decisões que preocupam os agricultores. Em 2019, eles enfrentam uma massiva liberação de agrotóxicos, a suspensão da reforma agrária, que aconteceu 2 vezes, e a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto que amplia a posse de armas de fogo em propriedades rurais, permitindo que elas sejam usadas fora da sede da propriedade.
Tá. Eu convivo a realidade da agricultura familiar, né? Então, são duas questões que são importantes a gente, como jornalista, é importante a gente frisar. Uma coisa é o governo apontar um número dizendo que aumentou, como orçamento. Agora, como financeiro, como recurso a ser transferido para a sociedade, diminuiu, correto? Então, se a gente olhar hoje o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, as prefeituras estão gritando porque não estão recebendo, certo? Então, hoje, grande parte dos assentamentos da reforma agrária no Brasil estão em estado lastimável, certo? Por quê? Porque muitas vezes tem o orçamento, tem o programa do Pronaf, mas muitos gerentes do Banco do Brasil não têm liberado recursos para os agricultores familiares, tá? Então, mesmo tendo terra, não tem as condições necessárias, não tem crédito, que é uma ação prevista na lei da agricultura familiar, para possibilitar a produção de alimentos nas áreas da agricultura familiar, dos assentamentos da reforma agrária. O que você produz na sua terra? Além de muita braquiária, a gente produz um pouco do que, meu bem? Frutas cítricas, né? Abóbora, ele fez uma roça de abóbora. Banana, estamos começando, estamos tentando fazer alguma A coisa. gente está começando agora Criamos de porco, também. galinha. A maior dificuldade que a gente acha da produção da terra é porque precisa a gente ter um crédito para... Precisa muitas coisas para adubar a terra, trazer um cultivo melhor, né? A terra é um pouco fraca e a gente não temos condições, por enquanto, ajuda do governo, até para comprar adubo, comprar insumos, comprar essas coisas assim para fazer a terra produzir mais, né? E, inclusive nós temos uma área que precisamos cercar, porque tem muito, a nossa dificuldade aqui tem muito gado solto, criação solta, enquanto nós que plantamos, nós temos que ter o cuidado de cercar a área que nós planta para poder nós termos a produção exata. E nesse ponto aí, nós costumamos plantar e muitas vezes vem criação de fora e consome o que nós plantamos. E nós sem condições ainda financeiras para poder cercar. E ainda tem mais uma dificuldade nos dias de hoje: a postura atual do presidente Jair Bolsonaro. Ele é conhecido por defender o agronegócio e, durante sua pré-campanha, defendeu os policiais condenados pela invasão de um acampamento da reforma agrária no município de Eldorado dos Carajás. Na invasão, 19 camponeses foram assassinados e outros 3 morreram em consequências dos ferimentos. Essa última fala trouxe outras preocupações para os trabalhadores rurais. O balanço anual de violência no campo, feito pela Comissão Pastoral da Terra, mostra uma realidade violenta na vivência rural. Só em 2018, mais de 900 mil pessoas se envolveram em conflitos no campo e 2.305 famílias foram expulsas de suas terras pelo poder privado. Então, é preciso entender a necessidade de se investir no agricultor, porque hoje temos alimentos disponíveis, mas se um dia esses programas forem interrompidos, a situação vai mudar, e é importante ter um governo que também entenda isso.